A palavra do nosso Senhor Jesus, ela veio para o meu coração e para o teu coração nessa manhã, nesse dia de hoje. Que esse dia seja um dia de muitas bênçãos e muitos livramentos e muita proteção do nosso Senhor Jesus na tua vida. A palavra do nosso Senhor Deus, meu irmão, que ela veio hoje para o meu coração e para o teu, ela se encontra no livro de Jó, no capítulo 6, até o versículo 12. Assim nos diz a palavra do nosso Senhor Deus. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de proteção a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. No versículo 12, meu irmão, diz assim a palavra do nosso Senhor Deus: E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. A palavra do nosso Senhor Jesus, ela é pura e verdadeira, e clara e reta, e luz para os nossos pés e para nossos caminhos. Aqui, meu irmão, é a história de Jó. Como que Jó, ele tinha as coisas na época, daquele mundo, daquela época. Jó, ele era fazendeiro, Jó era rico. Jó era um homem, um dos reis mais ricos que existia naquela época. Jó tinha sua família, suas filhas. Jó tinha os seus amigos. Jó tinha suas ovelhas. Jó tinha suas terras. Jó tinha sua saúde. Jó tinha tudo. Por que Jó tinha? Porque Jó era obediente. Porque Jó era temente. E porque Jó era reto e se desviava do mal na presença do nosso Senhor. Então Deus, ele dava aquilo tudo para Jó por conta da obediência de Jó a Deus. Deus, ele tinha concedido tudo aquilo que Jó tinha de riqueza, tanto espiritual como também na área da saúde, na área financeira, é porque Jó era obediente e temente a Deus e reto. E principalmente Jó se desviava do mal. Então Satanás, como ele sempre é adiantado, sempre ele se mete no lugar que não é chamado, Jó, ele veio junto com os homens na presença do Senhor. Porque aqui na palavra do nosso Senhor diz: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também a Satanás entre eles. Então Satanás veio entre os filhos de Deus. Ele veio no meio dos filhos de Deus. E o nosso Senhor perguntou a Satanás de onde eles vêm, de onde ele vinha. E Satanás respondeu ao nosso Senhor Jesus que ele vinha de passear e de rodear e passear pela terra. Então, meu irmão, nesse mundo não é diferente daquele mundo. Esse mundo é o mesmo mundo, da mesma forma, do mesmo jeito. Tem muitos filhos de Deus que o Satanás está no meio, para tentar tocar no Filho de Deus, para tentar acabar com a carreira, com o caminho do Filho de Deus. Ele está ali no meio para tentar fazer essas coisas contra o Filho de Deus. E o nosso mundo hoje é da mesma forma. Quantos filhos de Deus que o Satanás está ali no meio para tentar acabar, destruir a família, destruir o casamento, para tentar matar, roubar, para tentar fazer de tudo o que o Satanás fez com Jó. Mas
Se eu e você for igualmente Jó, nós não precisamos ter medo, porque Deus está com nós. Deus está contigo. Então, meu irmão, o Satanás, ele viu que não tinha como, não tinha brecha, não tinha falha para ele tocar em Jó, para poder acabar com Jó, porque Deus é que protegia Jó, porque Deus é que estava com a mão sobre Jó. Então, o Satanás sempre ele é adiantado e sempre ele tem astúcia. O que foi a astúcia de Satanás? Satanás falou para Jesus, mas claro, Jesus, dessa forma sim, ele é obediente ao Senhor, ele é temente ao Senhor, é porque o Senhor também dá tudo para ele. O Senhor cerca ele, o Senhor guarda ele, o Senhor protege ele, o Senhor dá o gado para ele, que vai aumentando sempre o seu gado, dia após dia. O Senhor dá tudo para ele. Como é que esse homem vai blasfemar do Senhor? Sendo que o Senhor guarda ele, protege ele, dá tudo para ele em situação financeira e também espiritual. Não tem como o homem desse blasfemar do Senhor, mas deixa que eu toque, permita que aconteça alguma coisa com ele, permita, não dá mais nada para ele, toma tudo dele, toma a fazenda, toma tudo dele para ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor. Então Satanás ele usou essa astúcia para com Deus, para tentar contra Jó. Então Deus falou, você quer ver se ele é fiel a eu mesmo? Então vai, Satanás. Toca tudo que ele tem, só não toca contra ele. Ou seja, Deus falou, vai, toca em tudo que ele tem, só não toca contra ele, contra a vida dele, contra ele, a própria pessoa. Jó só não troca contra ele. Então Satanás, dessa vez ele teve a ordem de Deus. E quando Deus dá a ordem, meu irmão, é essa a ordem de Deus. Onde Deus fecha a porta, ninguém abre. Onde Deus abre a porta, ninguém fecha. E Deus deu a ordem. Aí sim, como Deus deu a ordem para Satanás tocar em tudo que ele tinha, aí ele conseguia, porque ele nem conseguia, ele não tinha essa ordem, ele não conseguia, ele tentava, mas não conseguia, porque Deus era com a mão sobre Jó. Nas condições financeiras, na saúde, na família, em tudo, Deus estava com a mão sobre Jó. Então Satanás não conseguia. Mas a partir do momento que Deus deu a ordem, toca em tudo que ele tem, só não toca contra ele, aí Satanás já teve o poder e a chance de tocar em tudo que ele tinha, mas não nele, mas em tudo que ele tinha, porque Deus deixou, porque Deus falou, pode ir, eu te dou a ordem, pode ir. Então vocês conhecem a história de Jó. Jó perdeu as suas filhas, Jó perdeu o seu casamento, Jó perdeu a sua fazenda, Jó não perdeu o seu casamento, Jó perdeu suas filhas, Jó perdeu suas fazendas, Jó perdeu muitas condições que ele tinha, ele era rico naquela época. Então Jó perdeu essas coisas tudo. E por último, Jó perdeu a saúde. Jó pegou uma lepra. Jó perdeu os amigos, que era cheio de amigos, porque quando Jó pegou a lepra, os amigos se afastaram de Jó. Ninguém queria encostar no Jó com medo daquela lepra passar para a pessoa que encostasse nele. Então, nosso Deus, ele determinou tudo para o diabo tocar, só não na vida dele, mas tudo que ele tinha. Até na saúde dele o diabo tocou. Então Jó, ele perdeu tudo, meu irmão, tudo. Até os amigos que diziam ser amigo dele na época, quando viu Jó com lepra, se afastaram de Jó. Jó, ele foi para o deserto, ele foi para distante da cidade daquela época. Ele ficou sozinho, porque ninguém naquela época, quando via que uma pessoa tinha uma lepra, ninguém se encostava nele. Ele era expulsado do meio da humanidade, da nação, por conta da lepra que ele tinha. Então Jó perdeu tudo. E por último, a sua mulher falou para Jó, Jó, por que você vive essa vida desse jeito? Da forma que você está, você ainda fica adorando e glorificando o teu Deus. Do jeito que você está, por que tu não amaldiçoa o teu Deus e morra? Para acabar com esse sofrimento? Jó respondeu à sua mulher que Jó, ele veio na terra pelado, ele veio para a terra nu. Se tudo que ele tinha, Deus que deu. Deus deu e Deus também toma. E ele respondeu para sua mulher assim, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Se ele é que me deu, não é meu, é Deus. Ele me deu, ele toma, é dele. Então Jó, mesmo assim, ele não blasfemou contra o nosso Senhor Deus. Mesmo assim, Jó, ele não foi desobediente mesmo na situação que ele se encontrava. Ele não foi desobediente a Deus.
Isso que é uma obediência, isso que é ser temente a Deus. Mesmo no fundo do poço, mesmo perdendo tudo, os amigos, as fazendas, a saúde, perdendo tudo, Jó não blasfemou contra Deus. Deus, vendo que Jó era obediente, sincero e reto, e se desviava do mal na presença do nosso Senhor Deus, Deus viu que Jó era obediente e fiel. Então Deus retornou tudo de volta para Jó. E Deus retornou em dobro. Se o Jó tinha 2, 3 fazendas, Jó retornou para ele 6 fazendas. Se Jó tinha 3, 4, 10, 50 amigos, Deus retornou em dobro os amigos. Se Jó tinha uma saúde boa, na época que ele era sadio, Deus retornou a Jó a saúde dele em dobro. Tudo Deus retornou em dobro a Jó. Deus retornou a família em dobro para Jó. Então, meu irmão, muitas vezes na minha vida e na tua vida, acontecem muitas coisas. Muitas vezes nós vemos ao nosso redor que quando a pessoa está no auge da carreira, ou seja, está no topo da escada, está em cima da fama, ele esquece de Deus. Ele se acha que ele é o dono de tudo. Então Satanás, ele está no meio desses povos. Até mesmo nos filhos de Deus, Satanás estava no meio dos filhos de Deus. Muitas vezes tem pessoas boas de condições, que é filho de Deus, mas o Satanás está ali no meio, pelejando, está tentando encontrar uma brecha, uma falha para tentar arrancar tudo dele, arrancar a saúde, arrancar a condição financeira, arrancar os amigos, arrancar a família, arrancar tudo dele. Muitas vezes Deus não deixa, é porque esse homem, essa mulher é obediente a Deus. Mas quando esse homem não é obediente a Deus e essa mulher também não é temente a Deus e não se desvia do caminho do mal na presença do nosso Senhor Deus, o inimigo ele acha falha, ele acha brecha. É por isso que eu e você nós vemos ao nosso redor muitas as situações dessa forma. Pessoas que é rica termina pobre, doente no leito de uma cama. Tem muitas pessoas que no auge da carreira é de carrão, é de avião, e no final da carreira termina em cima de uma cama, doente, sendo que o dinheiro perdeu tudo. Outra vez perdeu a saúde. Outra vez a sua cama parece um hospital de tanto remédio. Ah, meu irmão, isso aí é porque não está na presença de Deus, é porque não se desvia do mal na presença do nosso Senhor Jesus. Então o diabo, ele pega, ele acha a brecha, ele acha a falha e toca na vida dessas pessoas, toca nos bens materiais dessas pessoas. E essas pessoas perdem tudo, meu irmão. Muitas vezes, meu irmão, eu e você, nós estamos numa situação que nós não conseguimos sair dela. Muitas vezes nós encontramos pessoas ao nosso lado e você olha para si mesmo. Por que essa pessoa está desse jeito? Por que essa pessoa está dessa forma? Essa pessoa tem tudo na vida dele, essa pessoa tem tudo na vida dela. Essa pessoa tem dinheiro, essa pessoa tem riqueza. Por que não procura um bom médico? Por que não procura um bom psicólogo, um bom doutor? Essa pessoa vive desse jeito, tomando os remédios controlados. Essa pessoa não tem paz espiritual, essa pessoa não tem saúde. Sabe por quê, meu irmão? É porque essa pessoa, ele está servindo ao dinheiro dele. Ela está servindo ao dinheiro dela, o que ela tem, ela não está servindo a Deus. Não está obedecendo a palavra de Deus. Tem muitas pessoas, meu irmão, que é filho de Deus, mas o Satanás está no meio tentando arrancar o que ele tem. E por achar falha nele ou falha nela, ele encontra motivos para fazer tudo o que o Satanás vai fazer. Ele encontra motivo, ele encontra falhas nessas pessoas. E é onde que eles conseguem, porque a mão de Deus não está na vida daquela pessoa mais. Porque aquela pessoa pensa só em dinheiro, pensa só em si mesmo, não pensa nas outras pessoas, não pensa nos amigos, não pensa em ajudar o próximo. E assim, meu irmão, a vida é dessa forma. Termina doente no leito de uma cama sem nenhum real no bolso. Vai o dinheiro todo, vai as fazendas tudo. Vai tudo para curar aquela doença e ninguém descobre que doença que é. E termina morrendo no leito de uma cama com aquela doença. Por quê? Porque desobedeceu a Deus.
porque não foi temente a Deus, porque não foi obediente a Deus. Mas quando você é obediente a Deus, quando você é temente a Deus e você se desvia do mal, Deus ele está na tua vida, Jesus ele está no teu caminho, o Espírito Santo de Deus ele está cuidando de você. Deus ele cuida dos teus negócios, Deus ele cuida da tua família, Deus ele cuida dos teus amigos, Deus ele cuida da tua saúde. Tudo que o inimigo tentar fazer contra você, ele não vai conseguir, meu irmão. Porque Deus ele está sobre todas as coisas de você. Quando você dobra o teu joelho e pede, meu Deus, tudo que eu tenho não é meu, é seu. Eu vim nu para esse mundo. Tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu, não é meu, é do Senhor. Cuida das coisas do Senhor, meu Deus. Cuida tudo, até da minha vida que é do Senhor também. Da minha saúde é do Senhor. A minha família é do Senhor. Os meus amigos é do Senhor. Tudo que eu tenho é do Senhor. Eu não tinha nada quando eu vim para esse mundo. Eu nasci nu, sem nada. Então cuide do que é do Senhor. Porque é do Senhor, não é meu. Aí Deus, ele cuida da tua empresa, ele cuida da tua fazenda, ele cuida dos teus amigos, ele cuida principalmente da tua saúde, da tua família. Aí o diabo não vai encontrar falha. E quando você é obediente e temente a Deus é dessa forma. Você se desvia do mal. Você é obediente, sincero e reto na presença de Deus. Você ajuda o próximo com cesta básica, com remédios. Você é uma pessoa ajudadora. Você é uma pessoa que tira de si para agradar o próximo. Aí Deus sabe que você é verdadeiro, você é fiel a Jesus, é fiel ao nosso Deus. Muitas vezes, meu irmão, as coisas acontecem em nossas vidas é porque nós não buscamos a Deus, é porque nós não entregamos os nossos planos, os nossos negócios, as nossas coisas na mão de Deus. Nós pensamos, eu tenho uma fazenda, eu tenho isso, eu não preciso de Deus, eu tenho. Sendo que foi Deus que te deu. Se você tem é de Deus, não é de você, você nasceu nu. Nós nascemos nu. Tudo que nós temos é Deus que nos deu. O ar que nós respiramos, o fôlego que nós temos, a vida é Deus que nos deu. Então só Deus tem o poder. Quando Deus fala para Satanás, vai e toca nele, aí Satanás ele consegue. Porque você não está dando mais crédito a Deus, você não está dando mais atenção a Deus, você está dando atenção ao seu dinheiro, à sua fama. Porque você está no bom áudio, no topo da escada. Mas preste atenção, meu irmão, se você parou aqui nesse vídeo no canal Deus é o seu guia, porque Jesus ele quer falar contigo. Deus ele está falando contigo assim como fala comigo também. Muitas vezes você pensa de fazer uma coisa, muitas vezes você, dentro da tua família, o teu casamento está sendo destruído. Dentro da tua família, o teu casamento está indo de água abaixo, os teus irmãos estão te contendo um irmão um com o outro. Pai matando filho, filho desobedecendo aos pais, as filhas se prostituindo. Muitas vezes tem os seus filhos no vício da maconha, nos vícios das bebidas alcoólicas, nos vícios das drogas. Então para e reflita, essas coisas estão acontecendo no meio da tua família, é porque você não está dando crédito a Deus, é porque você não está entregando na mão de Deus, porque você não está buscando o nosso Senhor Deus, é porque você não está obedecendo, não está sendo reto, não está sendo sincero na presença de Deus, não se está desviando, você não está se desviando do mal na presença de Deus. Mas aqui eu te convido, começa a obedecer a Deus, começa a temer a Deus, começa a ser reto e sincero na presença do nosso Senhor Deus e começa a se desviar do mal. Que aí Deus ele vai tampar as brechas da sua vida para o inimigo não entrar e fazer o que ele fez na vida de Jó, porque Deus permitiu. Eu convido você, meu irmão, aceite a Jesus como único e verdadeiro Salvador e suficiente da sua alma e da sua vida aqui nessa terra. Obedece a Deus, teme a Deus, porque você temendo a Deus, sendo obediente a Deus, se desviando do mal, sendo reto a Deus, as coisas para ti vai mudar. Tudo, a sua fazenda vai ser o dobro. A sua saúde vai ser o dobro, o seu casamento vai ser restaurado. A tua família vai ser restaurada, a amizade entre os amigos vai crescer mais ainda. Você vai ter mais amigos do que você já tem, do que você já tinha. Tudo isso é a mão de Deus. Mesmo, meu irmão, você estando na vida que você está, passando pelo que está passando, necessidade, dificuldade,
Não blasfema contra o nosso Senhor Deus. Tem muitas pessoas porque se encontram hoje sem um alimento ou sem um trabalho, eles começam a falar, a blasfemar contra Deus. Ah, Deus não está na minha vida não, porque eu passo de tudo e nada dá certo. Ai, meu Jesus, por que você faz isso na vida de fulano e não faz na minha? Por que eu sou diferente dele? Não blasfema, meu irmão, não blasfema contra o nosso Senhor Deus. Seja fiel e reto, puro e verdadeiro e sincero como Jó. Jó ele se viu naquela situação porque Jó ele era rico, mas ele se viu sem nada. Mesmo assim ele falou, meu Deus, eu nasci nu. O Senhor me deu, o Senhor me toma, é do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então assim também devemos ser eu e você. Nós não podemos pegar uma situação qualquer, uma situaçãozinha qualquer em nossa vida que nós já começa a blasfemar contra o nosso Deus. Oh, meu Deus do céu, deu tudo errado que eu ia fazer. Deus não parece que não olha, eu faço as coisas, Deus não me vê, Deus não... Não blasfema contra o nosso Senhor Deus. Se não deu certo, é porque não era para dar. Só agradece a Deus. Deus, obrigado, meu Deus. Se não deu certo, foi o Senhor que não quis. E se dá certo, obrigado, meu Deus. Tudo devemos agradecer a Deus. Que aí nós vamos ser uma pessoa obediente e temente na presença do nosso Senhor Deus. Tem muitas coisinhas de nada acontece no meio do ser humano, da sociedade, do povo dessa terra. Eles começam a blasfemar. Tem muitos deles que começam a servir a Jesus, aí pensa que vai ser só maravilha. Pois na palavra está escrito, tendes bom ânimo, porque nesse mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Jesus fala assim, eu venci o mundo. Então quem tiver com Jesus também vai vencer o mundo, porque Jesus está com ele. Tem muitas pessoas que passam a servir a Jesus pensando que vai ser só maravilha. Jesus já deixou escrito que nessa terra nós teremos aflições. Muitas vezes Jesus coloca um obstáculo na tua vida, é te provando. É uma prova que ele está te dando. Aí você, na primeira prova, você já fala, ai, o que eu estou fazendo servindo a Deus? Eu estou servindo a Deus, tá ficando pior as coisas para mim. É Deus te provando se você tá servindo Ele, é porque você quer obedecer Ele, é porque você quer só as coisas boas. E só coisas boas você não vai ter nessa terra aqui não. Porque está escrito, teremos aflições aqui nessa terra. Tormento, tribulações, tempestade na nossa vida, chuva forte, muros, pedras no caminho, tudo nós vamos ter. Mas nós venceremos dia por dia, porque estamos com Jesus, com o nosso Deus. Nós não venceremos, Deus vai vencer por nós. Assim como Deus fez na vida de Jó, Ele vai fazer na tua vida também. Só seja temente e obediente a Deus. Obedece a Deus. Aceite a Jesus. Seja sincero. Sai dessa vida que você está. Na vida da fornicação, na vida da prostituição, na vida da bebedice, na vida das drogas, na vida de dar golpe nos outros, na vida de estar sempre enganando os teus irmãos, o teu próximo, na vida de estar fazendo as coisas erradas com as pessoas. Porque se você não sair dessa vida, as coisas nunca vai estar do jeito que você quer, porque você quer uma coisa e vai vir a outra. Porque Deus vai permitir que o inimigo entre na tua vida e faça o que o inimigo fez com Jó. Mas na hora que você mudar o teu caráter, mudar a tua pessoa e começar a obedecer a Deus e fazer as coisas de Deus, o inimigo não vai ter mais chance e nem oportunidade e nem vai achar falha para fazer o que ele quer fazer na tua vida. Então, meu irmão, essa é a palavra do nosso Deus para a minha vida e para a tua nesse dia de hoje. Vamos refletir se realmente nós estamos obedecendo a Deus. Vamos refletir se nós estamos caminhando no caminho de Deus. Vamos refletir, pensar dentro de nós mesmos se nós estamos agradando ao nosso Senhor Deus. Se nós estamos sendo fiel. Se nós estamos desviando do mal. Vamos refletir se nós estamos se desviando do mal. Se nós vamos passando aqui, se nós vemos uma roda de recanecedoras ali praticando o pecado, se nós vamos encostar lá ou se nós vamos desviar. Porque ali é o mal. Vamos ver se numa rodinha de pessoas que estão praticando atos errados, se nós vamos estar lá no meio, se nós vamos desviar. Nós temos que ser igual Jó, nós temos que se desviar do mal. E obedecer a Deus, ser temente a Deus. Que aí as bênçãos de Deus ele vai estar sobre nós. As mãos de Deus vai estar nos protegendo, eu e você nos livrando de todo mal, tanto espiritual como também carnal.
espiritual das coisas que vêm do diabo, carnal da doença que vem no seu corpo. Tudo Deus vai estar nos livrando e protegendo. Que essa palavra, meu irmão, ela possa estar sempre falando com você de hoje em diante. Que você guarde essa palavra dentro do teu coração e comece a buscar a Deus com sinceridade, com fidelidade. Começa a ser uma pessoa íntegra a Deus. Começa a ser uma pessoa que busca, que invoca a Deus, que teme a Deus, que obedece a Deus. E que se desvia do mal na presença de Deus. Que a palavra de Deus ela possa estar sempre falando com você e comigo, com cada um de nós. Essa é a palavra do nosso Senhor Deus que veio para o meu coração e para o teu. E apressa os teus passos, meu irmão, para você começar a retornar o que você já perdeu. Que eu sei que tem muitas pessoas que estão nos assistindo, que estão ouvindo a palavra de Deus, que já perdeu muitas coisas. Tem pessoas que já perdeu o casamento, tem pessoas que já perdeu filhos, filhas na prostituição, filho na bebida alcoólica, filho nas drogas. Tem pessoas que já perdeu a sua própria saúde. Tem pessoas que já perdeu fazendas, tem pessoas que já perdeu amizade, muitos amigos e muitas amigas. Mas Deus vai restaurar tudo de volta em dobro se você começar a obedecer a Deus. Deus ele vai retornar tudo de volta em dobro se você começar a ser temente a Deus, começar a se desviar do mal na presença de Deus. Ser sincero com Deus. E isso vai acontecer, porque só depende de você, meu irmão. Só depende de você. Então para um pouquinho, começa a refletir o que você está fazendo. Você quer tudo de volta que você perdeu? Começa a obedecer a Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus, que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te dar esse ótimo dia. Em nome do nosso Senhor Jesus. Essa foi a palavra de Deus para a minha vida e para a tua, para o meu coração e para o teu coração. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe você, minha irmã. Que esse dia seja um dia cheio de paz, da alegria do nosso Senhor Jesus e tranquilidade, e o amor e carinho do nosso Senhor Deus na tua vida. E os livramentos e proteção do nosso Senhor Jesus e do nosso Senhor Deus na tua vida e nos teus caminhos.